Olha, eu sempre falo que o aprendizado do inglês, ele vai depender ali pelo menos 50% da sua mentalidade, tá? Se você não tiver uma mentalidade bem desenvolvida, dificilmente você consegue sustentar o estudo do inglês até o fim. Isso é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Por isso que você prestar atenção em desenvolver essa questão da mentalidade, identificar quais são as crenças que estão te travando, tá? Vai te ajudar muito nesse processo. E o que acontece, gente? O que seriam essas histórias, né? No livro, o Paulo Vieira, ele se refere a essas histórias como historinhas. É como se fossem pequenas desculpas que a gente cria na nossa mente, né? Historinhas ali, que vão, na verdade, nos atrasar nos nossos resultados. Por quê, tá? Primeiro eu vou explicar para vocês o que seriam essas histórias. Bom, as histórias, elas são estruturas linguísticas verbais e mentais que validam, explicam e justificam os nossos fracassos, as nossas falhas e os nossos insucessos. Então, basicamente, quando a gente cria uma história na nossa cabeça, a gente está querendo fugir dos nossos problemas. A gente simplesmente está achando uma forma, né, de justificar os nossos fracassos, porque a gente não quer aceitar que algo ali que está acontecendo na nossa vida é de nossa responsabilidade, né? E o que isso tem a ver especificamente com o inglês? Bom, se você não tem uma mentalidade boa, se você é aquela pessoa que tem muitas crenças limitantes, que acha que o inglês é muito difícil e que começa ali a colocar vários empecilhos, isso com certeza vai sim atrapalhar no desenvolvimento do seu aprendizado, tá? Por quê? Porque essas histórias mentais que a gente cria, né, elas são uma forma da gente não se responsabilizar pelos resultados e pelas ações que não deram certo, né? Então, de repente, você está tendo ali um resultado não satisfatório no seu aprendizado do inglês e você simplesmente não está sabendo identificar de onde que aquilo vem, não está assumindo a devida responsabilidade disso, né? Então, por isso que eu vou estar aqui falando com vocês sobre isso hoje. E essas histórias, na verdade, a gente cria para qualquer assunto da nossa vida, né? São meio que desculpas que a gente inventa para não assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Aqui o Isaac falou assim, verdade. Então, gente, eu vou agora explicar para vocês quais que são as consequências da gente contar essas histórias para nós mesmos, né? Porque é o seguinte, eu creio que todas as pessoas, elas contam esses tipos de história, né? É um mecanismo meio que de defesa natural nosso. A gente dificilmente quer assumir a responsabilidade de algo que não está dando certo, de algo que não está indo para frente na nossa vida. É muito mais fácil a gente culpar o outro, culpar as circunstâncias internas e não olhar para si mesmo e se desenvolver, né? Então, por exemplo, dando um exemplo aqui aleatório, né? No livro ele fala, por exemplo, da história de um cara que ele realmente precisava emagrecer, sabe? Ele estava acima do peso dele, mas ele dava uma desculpa de que o metabolismo dele era muito lento. Então, tipo assim, não ia adiantar ele fazer nenhuma dieta, nem algo do tipo, porque o metabolismo dele era lento, né? E ele não ia conseguir sustentar nenhum tipo de dieta, de atividade física, ou seja, não ia dar em nada, né? Até que o Paulo Vieira disse para ele assim: mas quem é que te falou isso? Você fez algum exame específico para comprovar que o seu metabolismo é realmente lento? E aí ele falou assim, aí a esposa desse cara estava do lado dele lá na hora, e ela falou assim, não, ele tá mentindo, ele come besteira toda noite assistindo série, não sei o que lá. Então, assim, essa historinha, por exemplo, que ele inventou de que o metabolismo dele era lento, na verdade era uma desculpa interna que ele criou para não fazer o que precisa ser feito, para não entrar numa dieta, para não fazer exercício físico, né? Então, só para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando aqui. E assim, gente, como eu falei para vocês, eu acredito que todo mundo meio que cria essas histórias, né? Para se safar, digamos assim, das responsabilidades da vida em qualquer aspecto. Só que essas histórias, elas têm consequências devastadoras. Eu citei aqui para vocês, tá? Bom, a primeira é porque elas tiram a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade nada mais é do que você ser responsável por tudo que acontece na sua vida. Se você não tem um senso de autorresponsabilidade, você permite que as circunstâncias externas te afetem, você passa a culpar os outros, você nunca assume a responsabilidade pelo que está dando errado na sua vida, você nunca corre atrás, você nunca se melhora, você nunca se desenvolve, porque na sua cabeça a culpa não é sua, né? É sempre algo externo que está te atrapalhando, é porque as coisas são muito difíceis, é porque não tem oportunidade, é porque isso, é porque aquilo, né? Então a primeira consequência devastadora dessas histórias que a gente cria é justamente essa falta de autorresponsabilidade, né? A próxima consequência que isso cria é porque essas histórias, elas são interpretadas como verdade pelo cérebro, tá, gente? A nossa mente, ela tem um poder, assim, incrível de tanto de nos ajudar quanto de nos destruir, né?
E foi comprovado cientificamente que a nossa mente, ela não consegue distinguir o que de fato é realidade do que não é, né? Vocês já ficaram assim, por exemplo, vocês tiveram um sonho um dia, e aí vocês acordaram e ficaram pensando assim, nossa, será que isso realmente aconteceu? Ou será que isso estava no sonho, né? Quem nunca teve essa dúvida? Isso acontece porque a nossa mente, ela não consegue distinguir o que é real do que não é. Então, por exemplo, se você começa a criar uma história na sua cabeça de que aprender inglês é muito difícil, de que você nunca vai conseguir, e aí você vê que as pessoas de repente ali falam rápido demais, aí você pensa assim, meu Deus do céu, nossa, caramba, é realmente tão difícil aprender inglês. O que vai acontecer? Você vai começar a viver nesse paradigma, porque a sua mente não sabe diferenciar o que é real do que não é. Então você vai passar a atrair situações que realmente te confirmam, poxa, inglês é realmente muito difícil, né? Aí você vai atrair pessoas que vão te falar que aprender inglês é difícil, você vai tentar estudar inglês e vai achar muito difícil, vai começar até mesmo a ver vídeos na internet e falando que tem que levar anos para aprender inglês e tudo mais. Então você meio que cria a sua realidade, né? A partir daquilo que você pensa. Por isso que essas histórias que a gente tem na nossa mente, elas são tão importantes e por isso que elas influenciam na nossa vida, que elas estão diretamente relacionadas com os resultados que a gente tem, né? E é o seguinte, gente, a nossa mente, ela não escolhe no que acreditar, né? O que mais você comunicar, mais verdadeiro será. Então, por exemplo, quanto mais você acha que é muito difícil aprender inglês, que você não vai conseguir realizar esse sonho, mais essa vai se tornar a sua realidade. Então, a gente que alimenta a nossa mente com as histórias que a gente cria e posteriormente essas histórias elas vão se tornando a nossa realidade. Por isso que é muito importante que a gente crie as histórias certas.